Olá, bem-vindos a mais um episódio de O Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar no dia 8 de dezembro de 2023, ou seja, sim, estamos a trabalhar num feriado para lhe trazer neste dia. Sai também para as bancas uma edição impressa do nosso semanário, na qual são reveladas as escolhas da redação do Expresso para figura e acontecimento internacional do ano. Esta é uma prática que o Expresso mantém desde longa data e que é uma bonita tradição democrática na imprensa portuguesa. Reunimos-nos todos para fazer esta votação: figura internacional, acontecimento internacional, figura nacional e acontecimento nacional, e é uma ocasião em que o voto do diretor do jornal vale tanto como o voto de qualquer outro dos redatores. Este ano, em termos internacionais, as escolhas da redação do Expresso foram para a guerra no Médio Oriente como acontecimento do ano e a inteligência artificial crescentemente presente entre nós como figura internacional. Aconselho desde já os textos sobre estas matérias, escritos respectivamente pela nossa camarada Margarida Mota, da secção internacional, e pela Isabel Leiria, da secção de sociedade. Por ser esta a semana, resolvemos fazer um episódio em que juntamos parte da secção internacional para falar um pouco de um balanço do ano e do que é que cada um dos camaradas que vou apresentar de seguida escolheram e destacaram. Vamos ter aqui connosco a Manuela Goxa Soares. Olá, Manuela. Olá. A Ana França. Olá, Ana. Olá. E também o Hélder Gomes. Viva. A edição técnica deste episódio cabe à Salomé Rita e a conduzir a conversa estarei eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então começar pela mais veterana entre nós na redação do Expresso, que é a Manuela Goxa Soares. Manuela, pedia-te os teus destaques deste ano, 2023, que está a semanas do Ela fim. ouve a veterana e começa logo a pôr o óculo. A veterana, a mais velha, tudo, mas rodeada de gente muito profissional e muito competente. Os meus destaques vão para a América Latina, que é normalmente a área do globo a que eu me dedico mais, aqui na Editoria Internacional do Expresso. Eu diria que o ano começa com a posse de Lula, que é um momento de unidade e de uma boa mensagem para o mundo. No dia 8 de janeiro, uma semana depois da posse de Lula da Silva, o Brasil vive um momento de grande convulsão social e política com o assalto às sedes do poder em Brasília. As sedes do poder são vandalizadas, é destruído património, é um momento de grande tensão. Uma violência sem precedentes naquilo que é a nível das instituições de governação, quer do poder judicial, quer do poder parlamentar. É um momento terrível. Lula da Silva, para mim, é claramente a figura do ano nesta região do globo, e o acontecimento do ano é com que nós estamos a terminar, ou seja, a questão desse equívoco em que a Venezuela, no passado dia 3, faz um referendo para saber se a região desse equívoco pertence à Guiana, mas que é uma região que tem praticamente 2 vezes o tamanho de Portugal continental, é extremamente rica em petróleo, gás natural e outros minérios, se deve passar para o controle da Venezuela. Isto é uma questão que está em aberto desde que foi assinado o Acordo de Genebra em 1966, e Maduro tira aqui uma carta da gaveta para tentar mobilizar a população com uma questão de fronteiras, já que irá ter eleições em 2024. Ia perguntar-te se esta reivindicação que é antiga
em relação à zona de Esequibo, que aliás corresponde a 2/3 praticamente do território da Guiana. Ia-te perguntar se isto é uma distração, de alguma forma se pode servir como uma manobra de distração de Maduro ou de galvanização do povo numa causa, vá lá, nacional, uma vez que há eleições daqui a meses, durante o ano 2024, e a oposição aparece algo reforçada com a escolha de Maria Corina Machado como candidata. Isto no fundo, tem mais que ver com isso, tem mais que ver com obter jazidas de petróleo valiosas. O que é que está por trás deste empenho agora de Maduro em concretizar uma aspiração que vinha de longa data, mas que era mais teórica do que prática, porque os governos anteriores da Venezuela não fizeram propriamente por anexar? É completamente uma manobra de galvanização do povo. Não há nada melhor que assinar com fronteiras de uma região rica num país onde metade da população precisa de assistência alimentar, porque não tem capacidade de comprar a sua própria comida, em que a inflação é brutal e por isso as pessoas estão a viver em péssimas condições e não há nada melhor do que isto. A pretensão é antiga, o primeiro a falar disto foi Simão Bolívar, numa altura em que a Guiana pertencia à coroa britânica, e por isso a pretensão é antiga, teve várias fases de negociação, estava praticamente, não direi hibernada, mas a caminho de hibernar nos últimos anos. De qualquer forma, não é despiciando a questão desta região ser, de facto, muito rica em termos de recursos minerais, petróleo, gás natural e outros minérios, mas sobretudo petróleo. Agora, ao dia de hoje, vai haver uma reunião do Conselho de Segurança da ONU à porta fechada para discutir este assunto, a pedido da Guiana, e com um presidente como Nicolás Maduro, sendo uma manobra de galvanização e que ele até pode fazer alguns exercícios militares e ir fazendo e colocar tropas na fronteira, etc., para manter o povo mobilizado e mostrar que é um grande líder. Ao mesmo tempo, ele é de tal forma imprevisível que ninguém sabe o que é que pode acontecer. Daí, a verdade é que vai haver hoje uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Isto é importante para o Brasil. Hoje, no dia em que estamos a gravar, sexta-feira, sendo que vamos para o ar na segunda-feira, alguma coisa que tu pudesses antecipar que possa vir a acontecer nessa reunião? Não tenho condições para antecipar nada do que irá ser discutido nessa reunião. Eu penso que sairão de lá recomendações claras para Maduro ser contido nos gestos e nas medidas e nos movimentos de tropas, mas mais do que isso não posso adiantar nada. Isto é tudo muito... O referendo foi no dia 3, nós estamos a gravar no dia 8, tudo isto está a acontecer muito rapidamente, não há condições. No entanto, isto é bastante importante para o Brasil, porque qualquer dos dois países faz fronteira com o Brasil e qualquer dos dois países tem territórios na floresta amazónica e sendo que o Lula da Silva quer lá fazer a Copa em 2025. Isto é de uma importância vital para o Brasil. Mas a América Latina foi toda ela uma animação em 2023, porque desde um candidato presidencial assassinado no Equador, onde foi eleito Daniel Noboa, que era um jovem para Presidente da República, 35 anos, filho do homem mais rico do Equador, que construiu toda a sua fortuna à conta das bananas, da plantação de bananas, da exportação de bananas, e que foi uma eleição bastante inesperada. É assim uma espécie de populista. Não sabemos, o mandato vai ser curto porque ele só em 2025 voltará a haver eleições, uma vez que ele vai cumprir aquilo que seria o termo do mandato regular de Guilherme Lasso, que estava prestes a ser destituído e dissolveu o Parlamento, até outra eleição surpreendente na Guatemala, com um homem com um perfil totalmente diferente, Bernardo Arévalo, filho de um ex-presidente que tinha sido
afastado, que tinha sido o primeiro presidente democraticamente eleito na Guatemala. Este foi diplomata, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda não tomou posse e é um homem mais progressista e a posse dele ainda está em causa, está marcada para janeiro, porque tem havido várias tentativas do poder vigente para impedir essa posse. No Paraguai, a eleição foi de alguém que, Santiago Peña, que pertence ao partido no poder, que está no poder há 70 anos, e na Argentina, Javier Milei, que, por menos na Europa, surpreendeu quase, quer os analistas, quer os políticos, quase toda a gente, e que, por enquanto, nós não sabemos se ele vai ser, de facto, o populista e o anarcocapitalista que se apresentam na campanha ou se vai ser um presidente que se modera e que se renda às evidências que, para poder ser presidente, tem que respeitar determinados acordos internacionais e não acabar com a moeda nacional, não acabar com o Banco Central, etc. Há ainda uma outra questão importante para nós europeus. Quando eu referi há pouco que a América Latina de facto é um grande produtor de alimentos e que a inteligência artificial ainda não é capaz de produzir comida para nós, nos alimentarmos, que é a questão da negociação do acordo Mercosul-União Europeia, que anda a ser negociado desde 1999, teve uma primeira consumação durante o mandato de Jair Bolsonaro, mas precisava de ser aperfeiçoado e deveria ser assinado por esta altura. Não vai ser, quer o presidente francês Macron, quer o ainda presidente da Argentina ao dia de hoje, uma vez que Milei toma posse no próximo domingo, dia 10, por isso o ainda presidente da Argentina, o Fernandes, fizeram declarações contra este acordo. Lula aparece aqui como o líder magnânimo que tenta fazer tudo para que o acordo fosse assinado nesta altura. Não vai ser. Resta saber que quando Macron visitar o Brasil em março de 2024, se nessa altura é possível assinar ou não este acordo. O que nos interessa é um acordo, no fundo, que tem a ver com importações e exportações, e por isso a Europa, este acordo é interessante para a Europa, também é interessante para os países da América do Sul, mas também é bastante interessante para a Europa, porque, como eu disse há pouco, aquele subcontinente é um grande produtor de alimentos. Ora, tu falavas há pouco, eu queria só ir um bocadinho atrás ao que tu falavas, Manuela, sobre a posse de Lula da Silva, por um lado, obviamente, ao lado do regresso de uma figura emblemática, que foi, por um lado, um presidente marcante do Brasil no início deste século, por outro lado, uma personagem contestada e com casos judiciais dos quais ainda não está 100% livre, mas que também foram claramente instrumentalizados do ponto de vista político para o impedir há 4 anos de concorrer há 5 anos de concorrer às eleições de 2018 e que depois foram anulados. Mas o regresso de Lula, se por um lado denota também uma escassez de alternativas, uma vez que tiveram que o ir buscar para vencer Bolsonaro nas urnas, por outro lado também ficou marcado, como referias, pelos acontecimentos de 8 de janeiro. A invasão dos 3 poderes em Brasília, numa espécie de cópia um pouco pífia e tropicalizada do 6 de janeiro de 2001 no Capitólio em Washington, também marca de alguma forma um padrão de contestação e não aceitação de resultados eleitorais por parte de líderes populistas, líderes demagógicos que não aceitam, no fundo, que o verdicto das urnas lhes possa ser contrário. Sobre isso, achas que foi um estertor e que agora se pode dizer que a democracia brasileira retomou a sua normalidade? Eu penso que neste momento a democracia brasileira retomou a sua normalidade. De qualquer maneira, volta um pouco atrás à primeira questão que tu colocaste, que foi que tiveram, depois de todo, e apesar da idade de Lula, que tem 77 anos, tiveram que o ir buscar. Eu acho que não tiveram que o ir buscar. Acho que o Lula, de certa forma,
também nunca deu espaço a que o PT, para estas eleições, produzisse uma nova liderança. Lula é um líder muito carismático. Aliás, nós podemos comparar com aquilo que foi a presidência de Dilma Rousseff. Nunca conseguiu ter a mesma empatia com a população, ou com uma grande parte da população que teve o Lula da Silva. Nunca conseguiu ter o mesmo protagonismo em termos internacionais. Por isso, Lula pode-se gostar ou não gostar do estilo, mas ele é um político extremamente pragmático, que negocia, senta-se à mesa com quem tem que se sentar e tem um estilo de liderança carismática. E tinha a consciência de que se não fosse ele a cara na eleição, o PT poderia, ou arriscar-se-ia muito grandemente a não ganhar a eleição. Mas se nós recuarmos às eleições de 2018, em que foi a campanha de 2018, quando foi eleito Bolsonaro, se nós recuarmos a essa campanha em que o candidato do PT foi Fernando Haddad, podemos questionar se a sempre presença do Lula, até durante muito tempo, dizendo que ia ser candidato, se deu espaço ao próprio Fernando Haddad para desenvolver a sua campanha e para se tornar um homem conhecido, que ele, uma vez que não era um homem conhecido de grande parte dos brasileiros. Era um professor universitário, pronto, com outro trajeto. E por isso, essa questão também pode ser colocada. O Lula não vai ser eterno, e o PT terá, ou uma organização que lhe suceda mais à esquerda, terá que encontrar outro candidato necessariamente. Agora, sobre esse extrator de 8 de janeiro, há uma manifestação das pessoas que marcharam sobre as sedes do poder, mas aquilo também foi uma marcha instrumentalizada, claramente. Desde pessoas a quem foi... O Brasil é um país onde há uma imensa pobreza, uma pobreza que se traduz em que as pessoas fazem coisas a troco de um prato de comida. Se calhar não é de um prato de comida, mas é de 3 ou 4 pratos de comida. E por isso, tudo aquilo foi muito instrumentalizado. E é muito fácil, joga-se muito com emoções, o nível... Eu acho que muitas vezes os europeus têm alguma dificuldade em entender o nível, desde a forma a relação com o espaço que a religião pode ocupar na sociedade. Eu aqui estou a falar também muito das igrejas evangélicas que de alguma forma são espaços de apoio a estes líderes populistas. Desde isto até uma outra questão, que é a questão do crime organizado, que é transversal a vários países da América Latina e que é também um problema para a Europa. Como já estivemos na Holanda, que já foram feitas declarações pelo Ministro da Justiça que aquilo estava aproximado de um narco-estado, isso tem muito a ver com a droga que vem da América do Sul. E não só. Também vem do México, mas vem daquela zona com a exportação. E por isso, tudo isto... Há ali um caldo que, entre a pobreza, que as próprias igrejas evangélicas acabam por ocupar assim nas favelas, nas zonas mais pobres, acabam por fazer uma espécie, tem uma função assistencialista, uma espécie de ONGs no terreno, porque prestam a primeira assistência. E tudo isto é um caldo diferente, não é? É uma relação que é muito propícia a fenómenos populistas. O Lula é um populista de esquerda, não nos podemos esquecer disso. Não deixa de ser verdade e tem cultivado ao longo dos muitos anos da sua carreira política o lado populista, no sentido de uma ligação direta ao povo, o homem que vem do povo, operário metalúrgico, que depois de preso político na ditadura chega ao mais alto cargo da nação, e também se viu isso durante o processo judicial e durante, aliás, o período que passou em prisão sob acusações de corrupção, não é? E que faz um caminho que é espantoso. É uma personagem sobre a qual se pode fazer um grande filme sobre a vida dele. Eu já agora gostava de lembrar apenas, voltar a dizer que a posse de Javier Milei é no próximo domingo, dia 10, e que o presidente Bolsonaro estará presente. O Lula não vai à posse de Javier Milei, mas o ex-presidente Bolsonaro
estará presente na posse e vai ser tratado pela Argentina com honras de chefe de Estado. Já agora, se souberes, Manela, o Lula não vai porque não foi convidado ou porque foi convidado e recusou? Porque, não, protocolarmente foi convidado, mas não quer lá estar. Mas não vai. E por isso, mas, quer dizer, é normal que, muitas vezes os ex-chefes de Estado são convidados para assistir a posses de outros de chefes de Estado. O que não é normal é que os tratem com honras de chefe de Estado. Muito bem, vamos agora mudar de geografia e vamos ter com a Ana França, que escolheu falar como acontecimento coincidente com aquela que foi a escolha da redação do Expresso, a guerra que neste momento assola a faixa de Gaza, e que também escolheu como bom, já vamos à figura. Falamos primeiro do acontecimento. Ana, fala-nos, tu que tens feito muitos trabalhos sobre esta guerra, depois de também já ter estado aí in loco na guerra da Ucrânia, fala-nos desta escolha, fala-nos das razões por que escolheste esta guerra, como se elas não fossem muito óbvias, para acontecimento do ano 2023. Sim, eu acho que a redação do Expresso escolheu este acontecimento com uma votação bastante expressiva, porque, bom, aconteceu só no fim do ano, mas abriu fissuras no Médio Oriente e voltou a colocar o tema da Palestina no nosso dia-a-dia, porque se pensarmos que Israel passou um ano inteiro a protestar nas ruas e a questão palestiniana nem sequer era de todo uma parte desses protestos. Os protestos contra Netanyahu não tinham nada a ver com a questão palestiniana, portanto, era porque ele está a ser julgado por corrupção, suspeitas disso, e, ao mesmo tempo, está a tentar modificar completamente o sistema de justiça que existe hoje em dia em Israel, em que os tribunais têm um papel bastante importante, vamos dizer assim, Sobretudo tem independência, não é? Sim, que eu julgo o ataque principal de Netanyahu é à própria independência do ramo judicial do poder. Sim, mas também há a linha que ele quer, da lei da revisão da justiça, que é para o Supremo já não poder modificar as leis que vêm do Parlamento, não ter nada a dizer sobre elas. Só como Israel não tem o Senado, que é nisso parecido também igual a Portugal, é o Supremo que em Israel funciona como garante de que um Netanyahu, este ou outro primeiro-ministro qualquer, não torna o Parlamento no único órgão que tem alguma coisa a dizer e que decide tudo sem ninguém poder fazer nada. Isto é muito engraçado porque aproxima um pouco o discurso de Netanyahu daquele discurso que já tínhamos ouvido e continuamos a ouvir aqui na Europa, e que o Helder também, eu já escrevi muito sobre isso, e neste momento o nosso camarada Helder escreve também muito sobre isso, que é a Hungria tem exatamente, tem muitos paralelos nisto da tentativa de controlo dos juízes, e as razões são muito parecidas, ou seja, o que eles dizem é que não há razão para haver tanto poder nas mãos de quem não é eleito, porque quem é eleito são os deputados, não é? Os deputados é que devem ter todo o poder e o judiciário tem que estar submetido a isso. Obviamente que as pessoas protestaram contra isto em Israel, foi também uma das coisas que mais acompanhámos aqui este ano, esses protestos, mas a Palestina não fazia de todo parte das preocupações de ninguém em Israel, e diria mesmo no mundo. Nós próprios, nos jornais não íamos falando, quando houve também a incursão em Jenin, falámos disso, claro que sim, e da morte da jornalista, que agora sabe-se que foi uma bala das forças israelitas, uma jornalista norte-americana palestiniana, íamos falando, mas de facto quando o Hamas entra em Israel e conduz um massacre que foi, e é considerado pelos israelitas
como o pior dia único de violência Nunca tinham morrido tantos judeus no mesmo dia desde o Holocausto. Exato. Portanto, desde a criação do Estado de Israel, isto é um momento que é a concretização dos piores pesadelos de qualquer israelita, que é não terem segurança no seu país, que é, obviamente, a preocupação máxima de toda a gente. E não achavam que tinham e não tinham. Portanto, Netanyahu aqui aparece outra vez como o culpado de... Há um plano detalhado que o New York Times divulgou há um ano que Israel sabia deste ataque. São 40 páginas de detalhe do que é que o Hamas estava a pensar fazer. E o falhanço das forças de segurança e dos serviços de informações foi tão grande em Israel, que muitos analistas têm dito que Netanyahu não vai sobreviver quando houver uma eleição. Se não fosse, e mesmo antes de haver eleições no calendário normal, não me admiraria que ele fosse afastado do poder antes. Eu julgo que neste momento, se não fosse a guerra em curso, o povo israelita já lhe teria pedido contas do fiasco de segurança nacional gravíssimo, abjeto, que é o 7 de outubro. Ia-te perguntar, Ana, tu falavas de uma perda de relevância e de eco da questão palestiniana no discurso público, na comunicação social ao longo dos últimos anos, e de facto isso é verdade, e também até eu julgo que mesmo para os países da zona, países muçulmanos, países árabes, que durante muito tempo se recusaram a reconhecer sequer a legitimidade e a existência do Estado de Israel, e que nos últimos anos começaram a fazer alguns deles um percurso inverso, países como os Emirados Árabes Unidos, Omã, Bahrein, Marrocos, Sudão e, ainda que não oficialmente, a Arábia Saudita, que é o mais importante em termos de peso geopolítico. Todos eles, uns formalmente, outros ainda não, foram-se aproximando de Israel, foram dando primazia a questões económicas, tecnológicas, em que lhes convinha ter laços com Israel, deixando de lado, ou pelo menos com a questão palestina, a deixar de ser um deal breaker que os impedisse completamente de se darem com Israel. Não é também o 7 de outubro um gesto contra essa perda de relevância, contra essa normalização diplomática entre Israel e muitos Estados muçulmanos? Sim, é, e há quem diga, não justificando, mas há quem diga, e é perigoso dizer-se isto, mas que o ataque do Hamas resultou. Resultou no sentido em que se voltou a falar disto, e agora é impossível discutir o Médio Oriente sem falar na questão palestiniana. Esta guerra mostrou, na minha opinião, voltou a provar que o mundo árabe não é um mundo palestiniano. Claro que na rua árabe as pessoas, a opinião pública está completamente do lado da Palestina, mas também é preciso dizer que há muito pouca representação nestes países, ou seja, não são exatamente democracias em que quem está à frente dessas decisões de aprofundar a ligação diplomática com o Estado inimigo não são, vamos dizer, chefes de Estado escolhidos pela população. Se calhar a questão palestiniana é muito mais importante do que nós vemos nas ruas, não é? No Cairo, por aí. Na Jordânia é uma questão enorme. 60% da população é ou palestiniana ou descendente de palestinianos. Sim, mas nós não vemos isso. A Jordânia e o Egito são provavelmente os países que mais refugiados acabaram por acolher logo desde a fundação do Estado de Israel. Assim. Incluindo a rainha da Jordânia, que ela própria tem origens palestinianas. Exatamente. Portanto, essa questão eu acho que é muito importante para as pessoas desses países, mas Israel tem um poder económico, obviamente tecnológico enorme, e isso foi se sobrepondo à questão palestiniana, e o Hamas, obviamente, fez um massacre gravíssimo para tentar que esta questão fosse outra vez discutida. Agora, isso é perigoso dizer, porque estar a dizer isso parece que eu estou a dizer que o Hamas tem preocupações com o estabelecimento de um Estado palestiniano, e o Hamas não passa de um conjunto de, obviamente, fanáticos sem qualquer intenção de conduzir o povo palestiniano à paz ou a dois Estados, ou é uma desculpabilização do que eles fizeram, que eu obviamente não quero fazer. O que é certo é que estamos a ver manifestações
de apoio à Palestina no Ocidente como nunca houve. Não me lembro de nenhum momento em que tenham estado as pessoas que estiveram, por exemplo, em Londres, reunidas a pedir um Estado palestiniano, e portanto neste momento sim, esse tema é o tema mais importante daquela região. Se vai manter ou não sei a importância, e claro, acho que todos devemos ter medo da radicalização da Cisjordânia, onde desde os ataques o apoio ao Hamas subiu 3 vezes, portanto é 3 vezes maior do que era no dia 5 de outubro, ou quando é que tinha sido a última sondagem, e obviamente a causa palestiniana não morreu, acho que isso é certo, mas também para Israel vai ser muito complicado não se deixarem aprisionar nesta chantagem que é, então de tempos a tempos o Hamas conduz um massacre destes para ver se as pessoas continuam a falar da Palestina. Obviamente que isso não pode acontecer, mas o Hamas também não é irradicável, porque o Hamas é uma ideia, ou seja, o que eles defendem é uma ideia, e vai sempre haver quem continue esse ideário extremista na Cisjordânia, na diáspora, em Gaza, no Egito, onde estão aliás os cabecilhas do Hamas espalhados por essas capitais árabes como o Líbano. Portanto, essas células vão sempre existir, e a desproporcionalidade total, de que a Margarida também fala no texto dela, da nossa edição esta semana, a desproporcionalidade do que Israel está a fazer em Gaza é muito difícil de desculpar e de entender. Por muito que Israel tenha o direito à legítima defesa e direito militar, isso está configurado na lei internacional, foi um ataque a Israel, não é com arrasar tudo que algum dia houve em Gaza, qualquer infraestrutura, porque onde as pessoas pudessem ir à escola, ao médico, não é obviamente assim que se vai erradicar um movimento radical. E matar civis. Muitos. Aliás, não sei se vocês obviamente têm reparado, nós analisamos estas questões da linguagem. Óbvio que os números do Hamas ou os números do Ministério da Saúde podem não ser esses, mas a ONU usa esses mesmos números, e isso tem, à medida que nós vamos vendo a destruição e o horror, esses números têm-nos parecido provavelmente bastante mais próximos da realidade do que no princípio queríamos acreditar. Fecho só dizendo que foi, não nos esqueçamos que foi a direita israelita que não criou, obviamente, mas sempre apoiou o Hamas por oposição à autoridade palestiniana na Cisjordânia. É uma política de Netanyahu, sempre foi, não é um segredo. Portanto, ele e outros atores supremacistas judaicos que estão a ter muita força na política israelita neste momento, eles não querem um interlocutor sério nesta história, porque se forem todos terroristas não é preciso falar com eles. Isto é muito importante, acho eu, porque querem destruir o Hamas, é o que eles dizem, não é? Mas ao mesmo tempo precisam de um grupinho terrorista para dizer que não existe na Palestina ninguém que queira a existência do Estado de Israel, se pudessem aniquilavam todos os judeus. Isto é um discurso que põe os palestinianos todos do lado do Hamas, e é um discurso promovido há muitos anos pelo Likud e por Netanyahu em específico. Portanto, quando ele diz que quer erradicar o Hamas, será que quer mesmo erradicar completamente essa ameaça terrorista? Dá-lhe jeito? Não sei. Por isso é que até quem vai ganhar? Ainda mais ódio no futuro? Por isso é que tenho dúvidas em relação ao que motivou. Terão sido motivações várias, e uma vez que foi um ataque, ou vários ataques concertados naquele dia 7 de outubro, tenho algumas dúvidas em dizer que teve este propósito. Eu acho que houve ali um conjunto de propósitos que convergiram, porque estavam todos a planear aquilo há já alguns meses, se não mesmo anos, e não me parece que o propósito primeiro, vamos colocar isto desta forma, fosse recuperar a causa palestiniana. É verdade que estamos a falar dela neste momento, mas não parece que tivesse sido esse o propósito mais importante. Sim, o objetivo deles. O objetivo deles, claro. Sim. Pelo que tenho vindo a ler e aquilo que temos vindo a publicar também, e das pessoas com que temos falado, parece-me mais evidente que o objetivo era provocar uma reação demolidora por parte de Israel, uma punição coletiva
que é o que nós temos vindo a assistir, e mostrar o Hamas com aquele seu ataque, mostrar, e nesse sentido é que eu acho que aqueles ataques de 7 de outubro, portanto há pouco mais de 2 meses, surtiram alguns dos efeitos que teriam, que é dar à opinião pública mundial, está generalizada essa opinião pública pró-palestiniana, porque falavas ainda há pouco das ruas árabes serem apoiantes da causa palestiniana, mas quer dizer, vais a Londres, a Paris, a Lisboa e encontras muitos apoiantes da causa palestiniana, uns mais bem informados do que outros, uns com o cuidado de não levar indicações do rio até ao mar, porque isso significaria que Israel deixava de existir, e portanto importa ter alguma conta, peso e medida nas reivindicações que nós queremos. Nenhuma parte nem a outra podem comprometer a existência do outro como Estado. Mas eu acho que os ataques foram ali uma wake-up call para muita gente. Não parece que o motivo principal tenha sido colocar isto novamente nas bocas do mundo, porque a causa palestiniana deve ser defendida, porque se há coisa que o Hamas não defende é a causa palestiniana. Claro. E eu acho que o Hamas, os ataques, não foi o Hamas, mas os ataques e a reação de Israel aos ataques conseguiram uma outra coisa que não se via há muito, que é a própria opinião pública, ou parte da opinião pública internacional, estar com sentimentos, porque a certa altura confundem a política de Netanyahu com o Estado de Israel. E isso é particularmente perigoso. Mais do que estar em paralelo com estar do lado dos palestinianos e em defesa de um Estado palestiniano, começa a haver muitos fenómenos na opinião pública internacional de antissemitismo. Aqueles povos são todos semitas. Confundiu-se a certa altura a palavra semita com os judeus, mas os povos daquela zona são todos semitas. Sim. Mas, aliás, aqueles povos viveram durante muitos anos pacificamente uns ao lado dos outros. Ana, eu gostava de fazer uma pergunta. Tu acompanhaste o conflito ucraniano, estiveste na Ucrânia, escreveste um livro. Este conflito tem um maior risco internacional que o da Ucrânia? Olha, Manela, não sei responder a isso. Acho que sim, na medida em que há mais países. Não sei responder exatamente, posso tentar fazer uma leitura assim a quente. Há mais países à volta de Israel e uma história de conflito mais latente, vamos dizer assim, do que da Rússia com os Estados europeus. Ou seja, claro que há nós vemos aquelas coisas na televisão russa de que vamos ligar Lisboa ao grande Império Russo e essas coisas, mas na verdade isso não é muito sério, não é? Enquanto que no mundo árabe há mesmo rivalidades que todos os dias, nós é que não acompanhamos isso, mas todos os dias há um drone ou um morteiro de Hezbollah para Israel, de Israel para a Síria, do Iémen, no Golfo. Isto acontece todos os dias, mas até aqui não tem desencadeado uma guerra maior. Não sei se esta situação de Gaza vai ser o gatilho para uma guerra no Médio Oriente. Não me parece, porque o que está a acontecer em Gaza é gravíssimo, e se os Estados Árabes fossem fazer alguma coisa de mais significativo, eu creio que já teriam feito, incluindo o Irão, com o seu braço libanês, que continua, claro, a lutar contra Israel, a mandar roquetes contra o norte de Israel, mas ninguém parece querer um alastramento da guerra no Médio Oriente. A Jordânia e o Egito têm tratados de paz com Israel há anos, não é de agora, não são tratados só económicos de agora, dos últimos, desde os acordos de Abraão. Podem não gostar do governo de Israel, podem não gostar que Israel lá esteja, mas não me parece que vão pôr em causa as ligações económicas e os benefícios económicos que tiram da ligação com Israel. A Rússia já houve também essa
ligação à Europa económica, agora está um bocadinho, não é, danificada, mas há uma razão, as ligações económicas no mundo, não é? Se nós olharmos para a fundação do Estado das Nações, da União Europeia, das Nações Unidas, a ideia é que as pessoas dependam economicamente umas das outras para não andarem a guerrear. É esta a ideia da maioria das organizações que temos hoje de promoção da paz. Era precisamente a sociedade do carvão e do aço e tudo isso era precisamente para fazer os países dependerem uns dos outros e não andarem em guerras. Em Israel foi isso que a equipa Trump e Netanyahu conseguiram fazer na maioria do mundo árabe, e é por isso, acho eu, que não há uma reação maior. Também porque Israel é apoiado pelos Estados Unidos, como todos sabemos, e não é que algum país árabe queira uma guerra aberta com os Estados Unidos. Temos de avançar, mas mantendo-nos ainda na esfera do Médio Oriente, tu indicaste-me, tu tens uma figura que queres destacar como figura do ano e, portanto, proponho que passemos desde já a falar dessa mulher maravilhosa e brava. É verdade. Narges Mohammadi, cientista, jornalista, ativista, está presa. A sentença total são de 31 anos. Está presa na prisão de Evin, que é uma prisão onde se passam os mais horrendos casos de tortura. Agora só acrescentar que é iraniana. Iraniana, sim, na prisão, está presa em Evin. Além desta prisão, foi também sentenciada a 152 chibatadas. Ela luta por um Irão livre. Obviamente que é muito difícil fazer isso. Essa luta básica por a liberdade foi exatamente a luta que a colocou na prisão. Não vê a família, a carta de agradecimento do Nobel da Paz que ela ganhou este ano foi lida pela filha de 17 anos. A família vive exilada em Paris. Ela não vê os filhos há 8, não vê o marido há 11. E é de facto uma vida aprisionada de uma grande mulher, e ela representa, como aliás foi dito quando lhe entregaram o Nobel, não só a luta das mulheres, mas a luta de todos os iranianos por liberdade. Não está melhor, apesar de heroica a luta deles, o país não mudou. O regime obviamente não fez qualquer concessão às pessoas que estiveram na rua, e recentemente, há 2 dias, saiu um relatório da Amnistia Internacional que detalha violações de mulheres, homens e até crianças. A pessoa mais nova que sobreviveu para contar essas violações tem 12 anos. Portanto, isto está a ser feito pelos guardas revolucionários e pelas brigadas voluntárias de segurança Basij, que foram as mais violentas nestes protestos, as que há mais relatos de espancamento de mulheres, de as levar para sabe-se lá onde, dentro de carrinhas, de miúdas que desapareceram. O voluntarismo das forças de segurança que não são oficiais também é obviamente um problema. São milícias. São milícias e justiceiros pelas próprias mãos, que não são, ou seja, o Estado, eles são justiceiros pelas próprias mãos, mas não é que as autoridades estejam contra estes grupos, não é? Não são uma espécie de gangues que as autoridades estão a tentar prender, não, eles são paralelos ao Estado e fazem o trabalho sujo do Estado, como aliás acontece ou está a acontecer cada vez mais também em Israel, onde os colonos que vivem em terra palestiniana operam com muita impunidade e são protegidos pelo exército, e a violência contra palestinianos passa completamente ao lado, sendo que o exército israelita está lá ao lado a protegê-los, e são pedras atiradas, até mesmo mortes, não é? Já houve relato, e há relato de mortes. Mas para voltar ao Irão, é uma luta de um povo incrível. O povo iraniano e as mulheres iranianas são incrivelmente cultos, conhecem tudo o que há para conhecer de literatura ocidental, oriental. As pessoas que estão a liderar este protesto não é um protesto, é um protesto pensado,
E é um protesto que é encabeçado por, cá fora, na diáspora, por gente muito, muito, muito capaz. Infelizmente não, obviamente esta é a autocracia do Irão não vai mexer 1 milímetro. Podem ter ficado assustados, mas só serviu para reforçarem a segurança e o controle sobre aquelas pessoas, infelizmente. Esta tua escolha obviamente também faz-me querer enfocar aqui duas outras mulheres iranianas, uma delas que está na origem destes protestos que já duram há mais de um ano, que é Mahsa Amini, a rapariga de 22 anos que morreu depois de ter sido presa por não usar o hijab como devia, e também num eco do tempo, Shirin Ebadi, a escritora que ganhou o Nobel da Paz também, precisamente 20 anos antes de Narges Mohammadi. E são duas de muitas mulheres cuja luta desejo que um dia seja bem sucedida. Agora temos que dar voz ao nosso camarada Hélder Gomes, que tem outros destaques, quer de acontecimento, quer de figura do ano, que vamos passar agora a conhecer. Hélder, queres começar pelo acontecimento que destacas? Nós vamos fazer uma viagem para o meio do ano. Estávamos em 23 de junho deste ano e percebeu-se que o grupo Wagner, para quem não sabe, um grupo de mercenários que era liderado por Yevgeny Prigozhin, até à sua morte, que viria a acontecer 2 meses depois desta tentativa de tomada a tentativa de tomada da capital russa. Portanto, eles dirigiam-se numa coluna militar e fazendo-se notar por todos os sítios por onde iam passando, e aquilo naturalmente abalou-nos enquanto jornalistas, e imagino que aos russos bastante mais certamente, mas enquanto tu vês uma coluna militar a avançar e sabes que há uma hora previsível de chegada, sabes que eles ali estão eventualmente a tentar interagir e a tentar regimentar mais apoio e tropas, nem que sejam tropas morais, porque o senhor Prigozhin estava muito desgostoso com a campanha que a Rússia, através do seu exército oficial e das suas forças armadas oficiais, estava a imprimir à guerra na Ucrânia. Portanto, queria mais, exigia mais. Prigozhin exigia mais, sobretudo do ministro da Defesa de Vladimir Putin. E portanto, mas ia fazendo os seus pronunciamentos, os seus vídeos, até que neste 23 de junho decide fazer essa marcha até Moscovo. Sucede que essa marcha foi depois abortada. O líder dos mercenários acabou por de súbito ordenar o recuo das tropas. Agora, depois houve ali uma série de análises nas horas seguintes e nos dias seguintes a esta tentativa frustrada de tomar a capital russa. O presidente da Rússia dizia-se que sairia seriamente abalado dos mais significativos eventos no país desde a dissolução da União Soviética. Também havia quem falasse de uma encenação, ou seja, que isto tinha sido concertado entre Prigozhin e Putin, mas isso, à medida que os dias foram passando, essa teoria da conspiração acabou por cair por terra, e portanto esta autoproclamada Marcha pela Justiça, como o grupo Wagner intitulava, tinha como propósito chegar a Moscovo, eventualmente, não digo decapitar o poder na Rússia, mas abalar, provocar ali um sismo político-militar interessante no Kremlin, e isto poderia significar, a chegar a Moscovo, poderia significar uma mudança não apenas no curso da guerra na Ucrânia, poderia ficar pior, mas também uma mudança eventual na liderança
da política russa. Agora, também se percebe que Putin estava numa situação em que não podia dar imagem de fraco, andou desaparecido durante muitas horas, especulou-se que de imediato foi encaminhado para um bunker para não ser, para em caso de chegada das tropas a Moscou, as tropas mercenárias a Moscou, ele não ser diretamente atingido, o que, convenhamos, é um procedimento normal, mas havia ali a hipótese de, não digo de uma Rússia nova, porque estamos a falar também de um mercenário que faz dinheiro da morte de muitas e muitas pessoas, mas há alguma coisa que poderia mudar. E o que mudou foi, na verdade, uma tentativa abortada de chegar à capital, uma mediação que foi assim que nos foi vendida com a Bielorrússia para que o grupo Wagner começasse a se estabelecesse, mudasse o seu quartel-general da Rússia para a Bielorrússia, o estado fantoche de Putin, e basicamente foi isso que se percebeu naqueles 2 meses. Portanto, a 23 de junho há esta tentativa falhada de marchar sobre Moscou. 2 meses exatos depois, a 23 de agosto, acontece um desastre aparatoso, uma queda do avião, de um jato em que seguia Prigozhin, que subiu 600 metros em poucos segundos antes de cair descontroladamente. E naturalmente, quer dizer, até pela coincidência da data, 2 meses exatos mais tarde, Prigozhin cai e as circunstâncias da sua morte nós teremos as nossas suspeitas, mas nunca serão, não imagino que haja abertura e há transparência para perceber exatamente de que forma é que este senhor da guerra morreu. Certo é que Vladimir Putin terá tido uma intervenção grande na sua morte e no desfecho, neste cair de pano de alguém que até no início foi bastante próximo dele, era até considerado o chefe de Putin, no sentido em que cozinhava para ele e eram, portanto, amigos, mas passaram dos amigos íntimos a inimigos ainda íntimos, até à situação em que Putin continua entre nós, já Prigozhin não continua. Caiu de mais alto do que o habitual janela de um arranha-céus, de onde outros ali. Continua entre nós e vai continuar muitos anos, porque disse hoje que vai recandidatar-se, não é? É verdade, e a propósito disso, deixa-me evocar mais uma mulher, Yekaterina Duntsova. Decora este nome porque é o nome de uma política russa que anunciou há 15 dias que concorrerá às presidenciais contra Vladimir Putin. Vamos ver, esperemos que chegue viva à data das presidenciais. Hélder, em relação à figura que queres destacar, vamos para uma latitude ainda mais próxima de nós. Gostava de destacar Pedro Sánchez, que soube fazer uma leitura dos últimos 7 meses do ano bastante política. Ele é um sobrevivente político, ele é o tipo de político a que nós já nos fomos habituando, que é capaz de governar mesmo sem ganhar eleições. E eu soube ler os resultados das eleições locais e regionais de 28 de maio, e eu só tenho esta data presente na minha cabeça porque é precisamente a minha data de aniversário. Portanto, a 28 de maio os espanhóis votaram em eleições regionais e locais e percebeu-se claramente que o PSOE tinha perdido estas eleições, não havia forma de dourar a pílula. E, portanto, as eleições gerais, as eleições legislativas estavam marcadas para esta altura, portanto agora em dezembro, final do ano, mas Pedro Sánchez, primeiro-ministro em funções, decidiu antecipá-las para 23 de julho. Ou seja, a leitura aqui de Pedro Sánchez, talvez arriscada, era que não fazia sentido com estes resultados a nível nacional, a nível regional e local. Não faz sentido esperarmos mais de meio ano para tomar o pulso ao país. Vamos para eleições daqui a 2 meses, que era o caso, ou daqui a menos de 2 meses, 28 de julho, de 28 de maio passou para 23 de julho, e vamos lá a votar. Pronto. Na votação,
o PP foi o partido mais votado. No entanto, na soma do bloco da direita, que em Espanha se resume ao PP, que é o equivalente ao nosso PSD, à soma do PP com o Vox, portanto o partido de extrema-direita. À época eles já tinham alguns governos autonómicos, tinham 5 governos autonómicos governados numa parceria PP-Vox, portanto já tinham alguma experiência regional de governação, também a nível ainda mais micro, em localidades, em municípios também funcionavam muito em coligação. E, no fundo, estas eleições de 23 de julho em Espanha seriam a consumação do abraço, mas desta feita a nível regional. Não foi possível, porque, entretanto, Pedro Sánchez olhou para a sua esquerda e viu um sem número de partidos, grupúsculos, capazes de lhe dar uma maioria. Mas mesmo esse sem número de partidos, grupinhos e grupúsculos, eram insuficientes para que ele tivesse uma maioria na votação das Cortes para ser designado primeiro-ministro. E, portanto, ele teve de se socorrer de todos os partidos, algo que ele sempre foi vingando, ainda que antes das eleições tivesse dito que jamais conversaria ou equacionaria dar a mão ou receber o apoio de movimentos independentistas, isto imediatamente antes das eleições, e já no pós-eleitoral acaba por fazer um acordo que levou muita da Espanha para as ruas. E eu apanhei por acaso o congresso do Partido Socialista Europeu em Málaga e percebi que não era apenas ali naquela zona. Aliás, em Madrid era todos os dias, em várias outras cidades do país era uma coisa diária. Em Málaga também se sentia muito, e portanto muitos disseram que Pedro Sánchez vendeu a alma ao diabo, acabou por morder o chapéu porque tinha assegurado que não fazia certas concessões e acabou por fazer. Eu acho que é a figura do ano para mim, porque acaba por ser um homem de grande combate político, que muita gente adora odiar. Numa reportagem de uma semana, imediatamente antes das eleições de 23 de julho, fiz uma reportagem na região de Castela e Leão, portanto andei lá em Burgos, Castela, e percebi... É preciso explicar que é a região onde pela primeira vez o Vox, a partir de extrema-direita, fez parte de um governo, não só apoiou o governo do PP como já fazia nas regiões, como passou a ter ministros regionais desse partido Vox. Estavam há 1 ano e meio a governar em coligação, portanto exatamente como dizes, com umas pastas do PP e outras do Vox, mas por exemplo a própria cúpula do organigrama governamental passava por, naturalmente, como é a força mais votada, o presidente ser alguém do PP, mas o vice-presidente ser naturalmente alguém do Vox. Portanto, havia essa equidade na distribuição de cargos hierárquicos e das pastas sucessivas, das pastas que compõem o governo. O que eu fui percebendo é que, e depois as eleições confirmaram, é que o Vox fez uma péssima campanha, desceu com estrondo nestas eleições, e portanto deixou de ser até matematicamente um parceiro com que o PP pudesse juntar-se, porque faltava sempre mais. Pronto. Mas sentia-se nas ruas, nas pessoas com que se falava, sentia-se uma saturação muito grande do sanchismo. E, no entanto, ele cá está, é ele o primeiro-ministro de Espanha mais uma vez, e tudo isto aconteceu, toda esta turbulência, durante a presidência do Conselho da União Europeia, que entre o 1º de julho deste ano e o último dia deste ano, 31 de dezembro, portanto neste segundo semestre de 23, esteve a cargo de Espanha. E as 4 prioridades que a presidência espanhola rotativa definiu para este semestre foram,
reindustrializar a União Europeia, fazer avanços na transição energética, transição verde, promover a economia justa e social e reforçar a unidade europeia. Este ponto, face aos acordos que Sánchez fez internamente, portanto, a nível nacional. Eu não sei se ele não conseguirá uma Europa mais unida, talvez consiga, talvez tenha contribuído neste último semestre para isso, tendo em conta os acordos que fez em casa. Não sei se não terá contribuído também ao mesmo tempo para uma Espanha mais desunida. Sim, há questões que se colocam, quer do ponto de vista da separação dos poderes, quer do ponto de vista da convivência, que vai ser interessante analisar ao longo da legislatura que agora começa. Eu quero ainda registar da tua intervenção um pormenor que tem menos que ver com Sánchez, que é: já me deste uma razão para passar a gostar de 28 de maio. Exatamente, porque é uma data de péssima memória. O aniversário do Helder. É uma data asiaga, mas passou a ser uma data boa com o aniversário do nosso camarada Helder. Uma data asiaga na história portuguesa. Ora bem, já vai mais longo do que é costume o nosso podcast, e é hora de nos irmos despedindo dos ouvintes, mas... Gostava só de fazer uma referência antes de terminar. Faça a favor, camarada. Uma mensagem que nós, enquanto jornalistas, nunca devemos perder de vista. O Natal é celebrado na nossa cultura, não é celebrado noutras, mas, sobretudo, a mensagem mais importante do Natal, para mim, pelo menos, é uma mensagem de paz e de solidariedade com a pessoa que está ao lado ou com a pessoa que está do outro lado do mundo. E por isso é nessas pessoas e nas pessoas que devemos sem pensar dúvida, e ser solidários. Nós vamos ter um 2024 em que as guerras de Gaza e da Ucrânia se prolongam, em que outras guerras, como a do Iémen, como a da Síria, como a do Sudão, fazem horrores de que pouco se fala. É um ano em que vamos também ter de estar atentos a evoluções políticas em muitas latitudes. Temos, além das eleições legislativas em Portugal, dia 10 de março, vai haver presidenciais na Rússia, já aqui que se falou, vai haver logo em janeiro presidenciais em Taiwan, que são importantíssimas, vai haver eleições na Venezuela, vai haver eleições nos Estados Unidos, que são obviamente muitíssimo importantes para todo o mundo, e outras questões, como as questões climáticas, que vamos continuar a acompanhar no Expresso, quer no papel, quer aqui nos podcasts, quer no nosso site, e convidamos obviamente todos a seguirem-nas. Hoje, porque temos que encerrar o podcast, não vou perguntar a ninguém por onde é que iria, como é costume, se pudesse viajar. Vamos todos viajar até à Irlanda, onde no momento em que estamos a gravar este podcast está a ser sepultado o grande Shane MacGowan, o principal membro da banda The Pogues, recentemente falecido, e que ainda por cima, se é de Natal que falamos e se estamos nesta época do Advento, vamos acabar o episódio não com as sugestões habituais de viagem de cada um dos participantes, mas sim com o belíssimo Fairy Tale of New York, que é e será sempre uma das melhores canções de Natal alguma vez escritas e tocadas. Com isto, desejo a todos um ótimo Natal, um excelente 2024. Nós cá estaremos com toda a equipa para continuar a trazer a atualidade neste podcast. Também teria sido interessante saber as sugestões das nossas outras camaradas de equipa, a Margarida Mota, a Salomé Fernandes, a Cristina Pombo, mas vamos ter, ou esperemos ter a ocasião de as ouvir durante 2024. Resta-me agradecer à Manuela Gosta Soares, à Ana França, ao Helder Gomes, à Salomé Rita pela sonoplastia e a si que está desse lado a ouvir o mundo a seus pés. Voltamos para a semana. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.